É isso aí, tá na tela para você, aqui no nosso Novamente de hoje, o texto que nós utilizamos para a nossa conversa dominical e que às segundas-feiras a gente aqui no Novamente relembra, aprimora, mas sempre de uma forma um pouco mais enxuta, é o que eu pretendo fazer hoje. Então vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16, que eu vou colocar na sua tela agora. Tá aí para você e diz assim esse texto que você conhece, eu tenho certeza. Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Muito bem, esse foi o texto da nossa conversa de ontem, que tem a ver com a conversa que temos tido domingo a domingo. Não esqueça, estamos falando sobre o Evangelho de Lucas, tentando entender a cabeça de Lucas ao escrever a Teófilo. E o que nós percebemos é que Lucas continua registrando sinais feitos por Jesus. Milagres, é assim que a gente costuma dizer, mas já aprendemos aqui que a melhor forma de interpretar esses milagres é que eles são sinais que mostram que Jesus é o Messias, que apresentam o reino e que convidam as pessoas a participarem desse reino. Interessante a experiência que Pedro teve ao entender tudo isso. A partir disso, Jesus chama os seus discípulos e Lucas, então, continua registrando o que Jesus faz e ele segue uma linha muito interessante. Ele registra 3 situações que nós estaremos conversando domingo a domingo. A primeira delas é essa que eu li para você hoje aqui, o leproso, a cura do leproso. A segunda é a cura do paralítico, domingo que vem. Depois é o convite de Levi para segui-lo. E qual a ideia? O que é que essas coisas, que são inclusive colocadas por Lucas de uma forma sequencial, mas nos outros evangelhos elas não estão sequenciais, o que é que Lucas quis dizer quando ajuntou essas 3 coisas? Lucas quis dizer o seguinte: Teófilo, preste atenção no que Jesus está fazendo. Ele está mostrando que o reino de Deus é para todos. Primeiro ele cura um leproso, depois um paralítico e depois chama um cobrador de impostos para fazer parte do seu grupo de discípulos. Todas essas pessoas eram rejeitadas pela fé do povo de Israel, muitos deles rejeitados também pela sociedade. Bom, esse é o caso dessa história que você com certeza conhece, um homem leproso. Já deve ter ouvido diversas situações sobre isso, e esse homem leproso, ele sofria de uma grave situação de repulsa da fé, da estrutura religiosa e também da religião, melhor dizendo, ali de Israel. E de onde vem isso? Eu fiz questão de mostrar isso para as pessoas ontem, porque a gente às vezes não sabe de onde essas coisas vêm. Vou mostrar para você de onde isso vem. Isso vem daqui, ó, Levítico 21. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Há, portanto, aqui, gente, uma lei estabelecida pelo Senhor para que pessoas com deficiências físicas, nesse texto de Levítico, elas são descritas, eu não coloquei por uma questão de tempo, elas não pudessem
chegar até o santuário. Essa palavra, ela se refere aos descendentes de Arão, o sumo sacerdote naquele momento. Essas pessoas com defeitos físicos, com situações físicas, enfermidades, não poderiam chegar até lá, não poderiam participar do exercício da oferta de sacrifícios e coisas do tipo. Qual é o problema? O problema não é que Deus não queira que essas pessoas façam parte da situação. Acontece que a santidade de Deus não pode ser desprezada. Eu expliquei isso para as pessoas ontem, porque muitas vezes a interpretação dessa lei é assim, mas que Deus é esse que separa pessoas? É uma questão de não ser apropriado. Né? A santidade de Deus é uma realidade que nós não podemos desprezar. E dentro dessa situação, uma pessoa que refletisse através do seu estado físico a realidade do mundo caído onde nós estamos, representando assim, portanto, o próprio pecado, não era adequado que ela se envolvesse nessa situação. Então não se trata de certo ou errado, mas de alguma coisa tipo assim, inapropriada, digamos assim, e tinha como objetivo preservar a vida das pessoas. Acontece que Israel, esse texto que nós lemos é lá de Levítico, é lá do começo, depois que o povo de Israel saiu do Egito, é Moisés, é longe do momento histórico que nós estamos. No momento histórico que nós estamos, o mundo ali de Israel era altamente separado, altamente elitizado, altamente estratificado, hierarquizado, não é? E o que acontece é que a sociedade do povo de Israel interpreta essa lei bíblica, essa lei do povo de Israel, essa lei que Deus deu a Israel, de uma forma radical, mas muito radical. Isso cria uma situação chamada pobreza, reservava as pessoas de se aproximarem do tabernáculo e principalmente a descendência de Arão. Essa lei mal interpretada pelo pessoal ali na época de Moisés, e depois isso vai se ampliando, até o momento em que Jesus vem, e é esse momento que Lucas registra, atribui às pessoas um peso gigantesco, a gente chama isso de pobreza atribuída. Essas pessoas eram realmente separadas, não podiam se relacionar com a religião, nem com a sua própria família, muitas vezes. Eram pessoas realmente rejeitadas. E esse é o caso desse leproso. O leproso tinha que abandonar a família, viver fora da cidade, ele se tornava um pedinte. Era uma vergonha social, uma vergonha pessoal, tudo era muito complicado. Por quê? Porque a sociedade impôs isso lendo a lei de Deus de maneira equivocada. A lei de Deus reflete o coração de Deus. Mas os homens, motivados pela religião, que queria criar castas de domínio e de controle, criou separações e aplicou em cima da lei essa desculpa, ou seja, interpretou a lei do jeito que queria e colocou esse peso todo sobre as pessoas. Isso era tão sério, que quando o leproso encontra Jesus, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me reintegrar, o Senhor pode me permitir chegar até o santuário, o Senhor pode me permitir me relacionar com a minha família. O pedido daquele homem é: eu quero ser amado. Eu quero ser amado. E ontem eu estava conversando com a comunidade nesse seguinte sentido: o que é que a nossa religião faz? Qual é a prática da nossa religião? Nós acolhemos ou nós expulsamos? Nós recebemos ou nós rejeitamos? Nós construímos uma religião acolhedora ou que separa, que aparta e que empurra os outros que não são iguais a nós para longe? Às vezes esquecemos qual era a igreja que andava com Jesus. Olhe para as pessoas que andavam com Jesus. Pecadores. No livro de Lucas, a palavra pecadores, ela é usada com referência a pessoas com esse tipo de situação. Prostitutas, publicanos, ladrões, malfeitores. Eles são chamados por Lucas de pecadores. Eu nem abordei esse assunto ontem, mas você vai encontrar várias vezes, você vai perceber na leitura que estamos fazendo do livro,
que Lucas diz que Jesus convivia com pecadores. Quem são pecadores? Já que todo mundo é pecador, a nossa pergunta é essa. Sim, mas é um jeito de Lucas dizer que Jesus convivia com esse grupo. Gente que era apartada da fé, apartada da religião, apartada do templo, essa coisa toda. Quem nós escolhemos observar, o que Jesus faz ou o que a religião faz? Bom, para a gente pensar qual o caminho que nós devemos tomar diante de uma situação como essa, olhemos para o coração de Jesus. Olhemos para Jesus e tentemos entender o que é que Jesus faz e como Jesus faz. Bom, quero colocar na tela a seguinte situação. Lucas 5,13, é o que nós já lemos, diz: Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero, seja purificado. Seja purificado. Essa é a frase de Jesus, essa é a palavra de Jesus. Aliás, esse texto aqui é da conversa anterior, né? Esse aqui, ó, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. O que acontece aqui, gente, é que Jesus toca aquele homem e Jesus fala com aquele homem, mostrando o que ele quer. Eu quero. O toque é uma coisa que demonstra um rompimento de distância absoluto, porque aquele homem, como leproso, não podia conviver com as pessoas, era uma vergonha completa, e quem tocasse nele também ficava condenado ao apartamento, ao distanciamento. E Jesus toca. Por que as pessoas não podiam tocar no leproso, e Jesus toca no leproso? Porque o fundamento da religião hebraica, da religião de Israel, é que o puro não pode tocar o impuro, porque se o puro toca o impuro, ele também se torna impuro. Esse era inclusive um caminho para a rejeição das pessoas. Mas Jesus vem dizer: acabou. Eu que sou o puro, completamente puro, toco todos os impuros, inclusive esse. E a impureza dele não me afeta porque eu sou completamente puro. Eu vim para purificar. Eu quero que você seja purificado. Jesus toca e Jesus diz. Eu ontem trouxe à conversa a seguinte situação. A gente precisa se lembrar que Jesus, lá em Nazaré, leu esse trecho aqui de Isaías, que lá em Lucas 4 nós temos o registro, dizendo que ele veio implantar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que Jesus veio, gente. Ele veio para implantar o ano da graça do Senhor. O anúncio de Jesus é o anúncio do jubileu escatológico. É assim que a teologia chama esse anúncio de Jesus. Lembre-se que o jubileu é aquele ano em que todas as dívidas são perdoadas. Acontecia de 70 em 70 anos. Todas as dívidas seriam perdoadas. Não, 70 em 70 não, 49 em 49. Acho que é isso. 7 vezes 7, 49, é isso aí. E Jesus vem trazer isso para nós. O tempo do perdão, o tempo da graça. Sabe uma coisa interessante? É que Jesus entrou na sinagoga para ler esse texto e ele não leu a última parte do texto de Isaías. Na última parte do texto de Isaías diz que ele viria implantar o ano da graça do Senhor e anunciar a vingança de Deus. Jesus não fala de vingança. Jesus fala de ano aceitável do Senhor, onde ele cura, onde ele liberta, onde ele proclama a transformação do ser humano. É assim que nós devemos enxergar Jesus. Quem é Jesus? Quem é Deus? É o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus do acolhimento, é o Deus que diante do leproso, pecador que somos nós, diz: eu quero, fique limpo. Esse é o Jesus que está diante de nós nessa história e que é o Jesus que nós seguimos. O reino é para todos, inclusive para os rejeitados pela religião. E ele é para todos porque Jesus quer que ele seja para todos. Inclusive, Jesus faz questão de mandar o homem leproso, depois de curado,
Diz assim o texto lá em Lucas 5,14: Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Por que Jesus manda esse homem fazer isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque o sacerdote ele precisava dar o aval para esse homem ser inserido novamente dentro da estrutura social. Mas também porque aquele sacerdote a quem aquele homem leproso iria conversar era a religião, era a representação da religião. E Jesus estava dizendo: chegou aquele que purifica quem vocês condenam. Chegou aquele que aceita, que abraça, que acolhe quem vocês rejeitaram. Muito sério isso, muito lindo isso, muito profundo isso. Esses somos nós, os leprosos, os pecadores, recebidos no reino de Jesus. Sem merecer, ele vem até nós. O puro, o completamente puro vem até nós, nos toca e nos traz e nos acolhe em seu reino. Acho que essa foi a maior lição de ontem. Pensarmos primeiro se a nossa religião não tem sido a religião de Israel, que empurra, que manda embora, porque nós não percebemos que nós mesmos somos os leprosos, pecadores, que são hoje aceitos por Jesus. Eu finalizei a conversa ontem, não trouxe aqui porque é um assunto um pouco mais complexo aqui, no nosso pouco tempo não daria para abordar, mas lá em Hebreus, capítulo 10, você tem o autor de Hebreus falando sobre isso. A lei não conseguia fazer, não conseguia purificar, mesmo apartando, mesmo promovendo sacrifícios, mesmo cuidando para que as coisas não acontecia. Só através de Cristo, que vem e se entrega como sacrifício pleno, completo e suficiente, é que essa distância de Deus, nossa para com Deus Santo, acaba. E depois da morte de Cristo, ou na morte de Cristo, o véu se rasga e Deus sai do templo e vem habitar em nós. Não pense que o véu se rasga para a gente entrar. Deus não está mais lá. Deus mora aqui. Deus não está no templo. Deus está em nós. E Ele vem até nós e nos enche com a sua presença, como leprosos curados, sarados, libertos e aceitos por Ele no seu reino, sem merecer nada, sem ser digno para nada. Ele, o digno, se faz sacrifício para que isso aconteça por nós. Essa foi a nossa conversa de hoje no Novamente, um pouquinho atrapalhada por essas interrupções e também pela pressa que a gente tem de terminar o raciocínio aqui em pouco tempo. Espero que tenha sido suficiente para te edificar e lembrar um pouquinho do que a gente conversou ontem. O ideal, vai para lá, vai até a transmissão de ontem, assista tudo, que acho que você vai compreender melhor. Esse foi o nosso Novamente de hoje.